dar sequência às atividades do nosso Congresso de Educação com o primeiro painel que trata exatamente de sonhar e realizar. Nossos palestrantes vão unir o passado e presente para tratar de temas importantes para os educadores de hoje. Vamos a Bauru, na década de 1940, quando o jovem Osiris Silva sonhou construir aviões. E como a vida de estudante no Colégio Estadual de Bauru e as atividades no aeroclube da cidade permitiram a ele ter o seu projeto de vida e iniciar o desenvolvimento de suas habilidades socioemocionais. Que para a gente aprender, o processo de aprendizagem tem que ser prazeroso, gostoso. Eu tenho que querer ir para a escola. A escola precisa ser aquele lugar onde eu chego e falo, que delícia chegar na escola. E aí eu preciso trazer essa frase que eu peguei nesse livro, que eu queria muito já trazer essa referência para vocês, que é Boniteza de um Sonho, Ensinar e Aprender com Sentido, do Moacir Gadotti, que ele fala exatamente, ele traz algumas citações, inclusive do Rubem Alves, que fala assim, precisamos romper esse divórcio entre a vida escolar e o prazer. Escola tem que ser lugar gostoso de se estar. Outro dia, essa semana, eu estava em várias escolas, e o Rui manda mensagem falando, onde é que você está? Eu falei, estou numa escola, e aí eu sempre boto as fotos das escolas, das árvores, das cores. E aí eu estava com uma gestora em Santa Catarina, lá em Pomerode, e eu falei para ela assim, sabe que a sua escola é a sua cara. Uma escola é a cara do gestor daquela escola, daquela equipe, daquele grupo. Ela é alegre, ela acolhe, ela cuida. Então, a gente às vezes usa uma fala que é assim, os meninos hoje em dia não querem mais aprender. Então eles têm muita dificuldade, aí a gente fala, não, o problema está com os meninos, porque eles não querem. Então eu vou lá e dou minha aula e está tudo bem. Vou dizer uma outra coisa que eu trouxe aqui que é muito importante. Para gostar de aprender, é preciso ter prazer por ensinar. Porque é cíclico. Se eu chego para falar com o Rui e a minha energia está péssima, não está legal, ou o Rui vai ficar ali comigo tentando um processo de convencimento para me ajudar, ele vai falar assim, acho que eu vou tomar um café e já volto, Edna. Vou dar uma volta por aí. Quantas vezes vocês já fugiram de alguns grupos que a energia não dava boa, que você fala assim, eu vou dar uma voltinha e volto já. O professor chegou em sala de aula, os meninos e meninas são tão bons, que eles sacam na hora como é que aquele professor está naquele dia. E quando a professora chega com batom vermelho, então, ele já fala, eita, professora, tá bonita hoje, hein? Né? Quando pentei o cabelo diferente, mudou o cabelo. Ele não conhece você só por fora. Ele conhece você na sua fala. Ele reconhece você no seu comportamento. Ele te observa o tempo inteiro. Ele é uma das pessoas que mais te conhece. Assim como você, professor, é uma das pessoas que mais conhece seu aluno também. Então, esse gostar de aprender relacionado com o prazer por ensinar é fato. É energia que circula e que ajuda nesse processo de ensino e aprendizagem. A aprendizagem vai além de falar 2 mais 2 é igual a 4. Não é. Ela é esse processo de interação entre nós, essa nossa conexão que a gente estabelece, entre esse engajamento e entre esse... sabe aquela professora? Quantos professores a gente tem aqui? Levanta a mão quem é professor. Eva Delícia! Conta para mim uma coisa. Você escolheu essa profissão porque algum professor te inspirou, sim ou não? Teve um professor que marcou a sua vida? Sim ou não? Teve, não teve? Hoje, quando você encontrou esse professor na rua, você disse para ele sobre isso? Você já falou para ele, professor, tenho uma admiração profunda por você. E boa parte da escolha que eu fiz na minha vida foi por você ter me inspirado. A gente teve hoje como é que chamava aquele que falou do Fernando? Não, o que falou que a carreira dele, tudo que ele fez... Clésio, foi o Clésio. O Clésio. Diretor do INPE. Quem inspirou foi o Fernando, né? O Fernando de Mendonça. E quantas vezes vocês já não encontraram alunos de vocês na rua que não disseram isso para vocês? Professor,
eu continuo por sua causa. Ô professor, eu fiz essa escolha porque você me ajudou e me iluminou. Não é? Porque você me ajudou em algum determinado momento. Então, isso aqui é fundamental, que a gente lembre sobre isso, e que a gente pense sobre o quanto eu estou tendo prazer por ensinar, para despertar o gostar de aprender desses meninos. Quantos professores inspiradores seu Osíris não encontrou pelo caminho, tenho certeza. E eu queria fechar esse ponto aqui, bem aqui embaixo, quando o Rui falou sobre projeto de vida. O que aprendemos deve fazer parte do nosso projeto de vida, ou seja, deve fazer sentido. Deve fazer sentido para mim, para o meu processo de aprendizagem. E aí, quando fala de projeto de vida, eu preciso trazer alguns pontos sobre esse novo componente curricular, que está na base, né, agora na última revisão que a gente teve em 2017, que era para se implementar em 2019, justo quando vem a pandemia. Então, imagina, vamos implementar o que está na base em 2019, quando vem pandemia, tem um componente novo. Que loucura, né? Mas eu queria trazer esses pontos sobre o projeto de vida para esclarecer quando a gente fala sobre esse componente curricular. É um componente curricular irradiador. O que a gente entende sobre isso? Ele é o coração. Ele não trabalha sozinho. Ele traz a integração entre os demais componentes curriculares. É preciso ter essa integração. É preciso ter integração entre as ciências, a matemática, a língua portuguesa, o projeto de vida. É preciso trazer essa integração. Não se trabalha em janelinhas. Essas janelas são criadas para que a gente tenha um entendimento sobre cada uma delas, mas elas estão relacionadas. É disso que a gente fala quando a gente fala da educação integral, seja em tempo integral, seja não em tempo integral, mas é dessa educação integral que a gente está falando. Outro ponto do projeto de vida que eu quero adiantar aqui. Quando a gente fala em projeto de vida, a gente pensa assim, é a escolha de uma profissão. Não é, Rui? Não necessariamente. Não necessariamente. Projeto de vida traz 4 pontos aqui para a gente olhar muito, porque é a minha formação acadêmica, a minha formação como pessoa, como indivíduo, a minha formação profissional, mas a minha formação como cidadão. É disso, meu povo, que a gente está falando. A gente precisa de indivíduos melhores para ter uma sociedade melhor, não é? Então, como é que a gente vai ter um indivíduo que se olha para o outro, se preocupa com o outro? Olha o papel do seu Osíris e de todas essas pessoas que trabalharam junto com ele para a formação dessa cidade que é São José dos Campos, não é? E o projeto não era construir uma cidade. O projeto não era fazer uma indústria. O projeto era fazer um avião. Ok. Era só um avião, gente. Ok, não é algo simples e fácil, e que levou décadas para começar a ser realizado. Então, o que foi necessário na vida do seu Osíris foi, primeiro, ele se automotivar a fazer o que ele tinha que fazer. A gente está falando de coisas que não envolvem necessariamente laboratórios dentro de sala de aula. A gente está falando de coisas que necessariamente não envolvem coisas muito complexas, porque a gente está trabalhando dentro da cabeça e do coração desses jovens. É desafiador para o professor, porque não é uma receita de bolo que você vai lá e aplica e replica. No caso do seu Osíris, aconteceu. Eu costumo dizer que é como se você pegasse um saco cheio de dados, jogasse todos para o ar e caíssem todos eles com os 6 virado para cima. Qual é a chance disso acontecer de novo? Da forma como aconteceu com o seu Osíris, é uma probabilidade remota. Mas com método, a gente pode buscar nesses 40 milhões de estudantes que existem hoje dentro das escolas da educação básica brasileira, 80% deles ou um pouquinho mais em escolas públicas, novos Osíris, novos Fernandos Mendonça, novos Casimiros Montenegro e novos tantas outras pessoas que conseguiram estabelecer um objetivo, resistir às dificuldades, se organizar e colocar para aplicar ao longo de uma vida
os seus projetos. Entre 1943, mais ou menos, quando o seu Osíris tinha 12 anos de idade, e essa história começa, o mundo está em guerra. Existe uma guerra mundial acontecendo. Quais são as perspectivas quando você vê na sua cidade a convocação de voluntários para ir para um país estrangeiro lutar uma guerra? É assustador para um jovem. Então, com 12, 13 anos de idade, era essa a realidade da saída de jovens de Bauru para lutar uma guerra. O tenente brigadeiro Medeiros disse que o doutor Fernando foi um militar, um piloto, nos anos 40, que deveria ter a incumbência de decolar um avião de um porta-aviões. Imagina se esse voo desse errado. Será que a gente teria o INPE? Imagina que ao longo da vida do seu Osíris alguma coisa desse errado, e muitas vezes coisas deram errado a ponto de colocar em risco a própria vida do seu Osíris. Ele era um militar, ele se tornou um militar, ele se tornou um piloto, ele foi voar na Amazônia. Ele via as pessoas, ele via a realidade dessas pessoas em áreas isoladas do Brasil. E ele tinha a percepção da dificuldade que era integrar essa região. Aquelas habilidades que ele tinha desenvolvido anos antes na escola permitiram que ele tivesse uma visão integral da situação. Ele não era só um piloto que levava uma aeronave do ponto A ao ponto B com uma certa carga ou transportando algumas pessoas para algum fim que não o interessava. Ele sabia do papel dele ali, naquela região. Ele começou a entender o país. Ele começou a ter uma visão muito além da função dele. Onde é que está isso? Está na curiosidade. Está na curiosidade de tentar ir além daquilo que você foi treinado para fazer. Hoje a gente chama isso de hard skill e soft skill. Ele foi treinado para ser piloto, mas ele tinha uma habilidade de reconhecer as histórias humanas por onde ele passava. E ele voava em rios amazônicos, em que algumas vezes tinha um obstáculo na frente de um hidroavião, porque como não havia pista de pouso, você usava o rio. E uma certa vez um tronco se colocou na frente dele. Aquele tronco, na hora da decolagem do avião, poderia ter mudado a história de milhares de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelo trabalho que o seu Osíris realizou. Então, é muito frágil quando você entrega para uma única pessoa uma responsabilidade de criar um grande projeto. Por isso que a gente não pode deixar de apostar em todos os nossos alunos. São 40 milhões de possibilidades matriculadas nas escolas brasileiras de norte a sul. Será que não tem mais nenhum Osíris Silva? Essa é uma pergunta que tem que ficar. Edna, e o que a gente faz com isso? Como é que a gente multiplica Osíris Silva? Eu acho que a gente tem Osíris e Marias e muitas meninas também, danadas, fazendo muita coisa bacana, né? Eu acho que a gente tem muitas ideias. Eu acho que a dificuldade maior é a prática sempre, sabe, Rui? Quando a gente está com os documentos curriculares, eu falo assim, a gente lê os documentos orientadores e os documentos curriculares e eles são lindos, não são, gente? Não é aquela, você lê que você fala assim, ai, como eu queria isso na prática, como eu queria isso na sala de aula. E a grande pergunta é assim, como sai do papel e vem para a prática? Então, essa é a questão. Para sair do papel como sonho do seu Osíris e vir para a prática, eu preciso ter gente que me ajude, eu preciso de apoio, mas eu preciso dizer qual é. E eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso pesquisar, eu preciso correr atrás. Porque tudo isso, com todas as probabilidades de dar errado, eu tenho que ter o plano A, eu tenho que ter o plano B, eu tenho que ter o plano C. Então, assim, dá trabalho? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não se pode, de fato algum, imaginar que trazer essa transformação de uma educação integral, que considera um cidadão como um ser único, porque o projeto de vida ele traz isso muito forte. Trata-se do seu sonho,
do meu sonho, do indivíduo. Mas como que eu levo isso para esse coletivo? Como é que eu trago isso nesse coletivo? Trata-se de um sonho que eu tenho hoje, mas eu estou pensando no futuro. Então é presente e futuro, que o seu Osíris tinha muito isso, né? Do planejamento, da organização, de como eu chego lá, do que eu faço. Mas com certeza, ele também tinha suas limitações. A gente tem as nossas limitações. Só quando a gente começa a fazer isso que a gente fala assim, tá, onde é que estão as minhas limitações? Quem vai me ajudar? Gente, eu tenho um problema com Excel. Outro dia eu falei assim para um amigo meu, você quer de verdade que eu preencha essa planilha de Excel? Ele falou, eu posso escrever um texto no Word com 20 páginas, não é, Rui? Jornalista é assim. Aí eu falo, eu escrevo texto, 20 páginas, mas não me bota essa planilha do Excel, criança. Vou desconfigurar esse negócio. Eu vou fazer uma planilha simples no Word e te mando. Ele falou, não. Mas é isso. A gente não tem 10, 100, não tem tudo. E quando a gente fala de uma educação integral, ou de um projeto de vida, ou do desenvolvimento de competências, tem que ter muita clareza sobre isso. Não é que a partir de agora, nossas crianças, nossos meninos e meninas vão ser gênios, maravilhosos, porque estão trabalhando tudo isso na escola. Não! A gente vai falar de um processo de descoberta, de autoconhecimento, de descobrir a minha potencialidade, no que eu sou bom, no quem pode me ajudar. Eu não sou bom do Excel, aí eu chamo o Rui, vem fazer a plataforma, vem fazer o Excel comigo. Eu faço o texto, você faz o Excel, entendeu? É de trazer para junto quem pode me ajudar a construir isso melhor. E aí, eu perco toda vez esse trem, vocês vão entender os TD da Edna, da criança que deveria ter sido laudada e graças a Deus não foi. Depende desse empenho, desse foco, desse estudante, para que ela possa de fato desenvolver. De onde a gente trouxe tudo isso? De onde a gente está? A gente precisa trazer as nossas referências teóricas, precisa estudar. Precisa ler o que está na base, precisa ler o que está no PPA, qual é. Maria Tereza, você já acredita que eu já escutei uma coordenadora de uma escola falar para mim assim, PPA é para inglês ver. Era coordenadora de uma escola. PPA não é para inglês ver. PPA é o que orienta o nosso plano de aula, que vai orientar, que no final do ano a gente vai dizer, foi aqui o meu ponto de partida. Esses documentos orientadores, sabe aquela nossa bússola? São nossas bússolas, para dizer para onde a gente vai. Mas o caminho que eu vou fazer é diferente do Rui. O caminho que o Mato Grosso do Sul vai fazer é diferente do Ceará, mas a bússola está ali, para todo mundo seguir. Por quê? Porque a gente olha para a nossa realidade. A gente respeita o nosso lugar, a gente respeita as nossas diversidades culturais. A própria base diz isso, olhar com complexidade e entender que o desenvolvimento não é linear. Eu não saio daqui e chego aí. Para eu sair daqui e chegar aí, eu vou fazer uma grande montanha-russa. Eu tenho certeza que o caminho do seu Osíris foi uma grande montanha-russa, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas ele foi chegando. E aí eu queria só adiantar desses documentos e chegar nesse que o Rui acabou de falar. Quando a gente fala desse desenvolvimento, que o Rui falou assim, era o que mesmo a palavra? Eu falei, intuitiva. Então assim, a gente fazia, os meus professores fizeram muita coisa para que eu pudesse aprender o mínimo possível da matemática, que não era o meu forte. De verdade, até hoje, quando as meninas falam alguma coisa, as minhas filhas, eu falo para elas assim, acho que eu não sou a pessoa boa para vocês perguntarem sobre isso. Mas eu cheguei em algum lugar. Sabe assim, eu aprendi o que eu tinha que aprender da matemática. Quando a gente fala do desenvolvimento de competências, é exatamente isso. É trazer o foco, trazer a nossa concentração de volta, trazer a nossa responsabilidade por esse processo de aprendizagem que é meu, mas que também é seu, a gente faz junto nisso. Para quê? Quando a gente tem a intencionalidade, ó a palavra mágica, não mais a intuição, a gente traz para a nossa estrutura, ele traz para o nosso planejamento. A intencionalidade é o que está na nossa base, é o que está aqui na nossa estrutura. Com a intencionalidade, eu consigo, de fato, favorecer esse desenvolvimento intencional dessas competências que o Rui estava trazendo do seu Osíris para o nosso plano de aula. E aí, quando a gente consegue fazer isso, eu tenho o quê? Mentes mais criativas e mais investigativas, Rui. Sabe de uma coisa? Professor, às vezes, tem medo que o aluno levante a mão e faça perguntas, né?
Então, a gente, de fato, precisa ser mais assertivo nesse ponto e ajudar que eles façam mais perguntas. Então, ter esse processo de desenvolvimento integral é um processo que nos auxilia nesse desenvolvimento intencional dessas competências que vão favorecer, sim, essa mente mais investigativa, esse olhar para mim, esse olhar para o outro, essa criação de vínculos. Então, eu estabeleço, eu tenho mais facilidade, mas também uma coisa muito importante nesse processo. Eu não vou conseguir criar um vínculo, eu não vou conseguir fazer essa conexão com o outro sem um processo de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso. Então, esse desenvolvimento integral, esse desenvolvimento intencional, socioemocional, ele tem que proporcionar essa jornada de autoconhecimento, que é onde seu Osíris com certeza deve ter mergulhado várias vezes, para entender onde é que vem essa dor que está aqui dentro, sabe? Essa frustração, esse estresse. Está vindo de onde? O que causa? Como é que eu lido com isso? A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, nomear as nossas emoções, nomear isso, definir isso, para que a gente tenha de verdade um desenvolvimento intencional. E aí eu vou pular esse daqui por causa do tempo, né, Neide? Já vi ali, sabe, a pessoa está... E aí, conectada. Eu vou dar, essa provocação é uma provocação que é a minha bola, que eu passo para o Rui agora. Por isso que eu falei, vou chegar ali e já vou mandar para o Rui. Alguém aqui já ouviu falar da Nise da Silveira? Maravilhosa, né, amiga? Já viu o filme? Chama Loucura do Coração, quem não viu. Quem fez esse filme foi a Glória Pires, que faz a Nise da Silveira. Nise da Silveira é uma alagoana arretada que transformou a psiquiatria no Brasil. Transformou o jeito da gente olhar para o cidadão que a gente achava que era louco. E o que a gente fazia com os loucos, meu povo? A gente internava, não é? Dava choque e fazia eles ficarem quietos. Por quê? Porque eles incomodavam demais. Então vamos dar choque nele para ele dormir? Dorme dias e dias e dias e para de incomodar a gente. Vou fazer uma pergunta bem provocativa. Quantas vezes os nossos meninos e meninas em sala de aula a gente também não dá o choque, mas a gente faz ele ficar quietinho ali no canto para ele não atrapalhar a gente, não fazer tanta pergunta. Mas dá vontade de dar choque, não dá? Ah, para! Vem não, que o dia que eu vou te levar para a sala de aula, você vai entender do que eu estou falando. Nem vem! Não fala isso dos meus meninos e meninas. Gente, olha esse daqui da Nise da Silveira. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente o quê, Rui? Chata, não é? Limitada. Todo mundo tem um pouco de loucura, sim ou não? Vocês acham que vocês são normal? Não, óbvio que não. Tem um monte de professor aqui. Desde quando vocês vão ser normal? Trabalhar com educação não pode ser normal. Tem que ter dose de loucura. Então, assim, todo mundo tem um pouco de loucura. Tem professor aqui e fazedor de avião. Ninguém é normal aqui dentro. Não é normal. Eu já fica difícil esse páreo aqui. Eu não sei quem é mais maluco que quem aqui, viu, Emílio? E o Manuel, não sei quem está mais maluco. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi, tá vendo? Eu nunca convivi com pessoa ajuizada. A gente é amigo. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Meu povo, eu digo que esse daqui é o lugar mais chato da gente ficar. Se a gente só fica sentado na cadeira, reclamando e apontando o dedo, só indignado e espantado, a gente não muda, a gente não contagia. Levanta esse trem dali, entendeu? Não vou falar o nome, usa o trem, vocês já vão saber. Levanta esse trem da cadeira e vai fazer. Só assim é mudar a realidade. Você acha que seu Osíris foi taxado como louco? Seu Osíris foi chamado de forma anedótica de Santos Dumont, assim como Casimiro Montenegro foi chamado de Júlio Verne, quando diziam quais eram os projetos em que eles estavam trabalhando. Mas, para a gente poder dar sequência e trazer o próximo convidado para essa conversa, eu só queria lembrar uma coisa. O seu Osíris é uma pessoa excepcional, mas ele é excepcional.
A família dele é uma família normal. Muitas vezes a gente pensa que essas pessoas que fazem coisas grandes nasceram em boas famílias, tiveram acesso às melhores escolas. A mãe do seu Osíris era uma dona de casa, e o pai do seu Osíris era um funcionário da Companhia Paulista de Força e Luz. Duas pessoas normais. O que eles fizeram, e que muitas vezes não é normal hoje em dia, foi apoiar o filho, sem que fosse um apoio cego. A mãe não queria que ele fosse piloto. E ele precisou insistir para que ele pudesse fazer a prova para ir para a Força Aérea. De novo, imagina anos 40, você, uma criança, um jovem, ali de 16, 17 anos em Bauru, dizendo para sua mãe que você iria para o Rio de Janeiro fazer uma prova para ser piloto de avião. Certamente, toda mãe normal diria não. Sair de Bauru para ir para o Rio de Janeiro? Óbvio que não, né? Não. Hoje ainda é difícil, imagina nos anos 40. Mas ele conseguiu convencer a mãe de que aquilo era o sonho dele. E ele estava no processo de realização. Era o primeiro passo. Sair de Bauru e ir para onde ele pudesse conviver com os aviões. E aí ele fez isso. Então, além dos educadores, além das pessoas que inspiraram, além do ambiente, foi necessário ter o apoio da família. E apoio da família é alguma coisa que vocês têm também que trabalhar. E é terrível, porque os professores têm que fazer tantas coisas, mas se não tiver as famílias dos seus alunos do lado da escola, do lado dos educadores, boa parte desses sonhos que vocês vão estar embutindo na cabeça dos jovens vão barrar, porque serão barrados em casa quando os pais não entenderem da necessidade de sonhar, fazer um projeto e partir em busca da realização. Então, dito isso, vamos trazer o próximo convidado. Eu quero convidar o Valdecir Boareto, escritor, que recentemente deu palestra em Harvard e no MIT, em Harvard e no MIT, e ele fez isso depois de uma longa trajetória, que podia ter feito com que ele desistisse, e ele não desistiu. Você pode dizer para a gente qual é a sua profissão? Sou gari do Rio de Janeiro. A gente vai para o Rio de Janeiro, Valdecir. E Valdecir, antes, conta para a gente como é que foi a sua trajetória até você escrever o seu livro. Tenta ser sintético, a gente não quer chorar. O microfone é seu. Gratidão a todos vocês. É maravilhoso estar aqui com cada um de vocês. Parabéns para toda a diretoria. É um trabalho maravilhoso que eu tenho feito no Rio de Janeiro, porque há um amor profundo em relação à vida humana. Eu costumo dizer que o ser humano é o maior patrimônio, é a maior riqueza que temos em nossa vida. E quando eu olho para esse lugar, eu começo a ver, eu dei uma andada por aí, vi as ruas tudo limpinha, sabe, as pessoas maravilhosas, com um sorriso maravilhoso, e eu falei, meu Deus, como que eles cuidam do ser humano, né? Porque tudo está aqui na cabeça. Se a sua cabeça for saudável, todo o seu corpo vai ser bem direcionado. E nós estamos trabalhando muito lá no Rio de Janeiro. Para você chegar em algum lugar, você precisa sonhar. Existem aquelas pessoas que sonham, mas os seus sonhos, eles sonham dormindo. Outros sonham acordados. Qual é a diferença de sonhar dormindo e sonhar acordado? O sonhar dormindo é aquela pessoa que não está nem aí para a vida, conforme eu encontrei no Rio de Janeiro e em outros lugares que eu
que eu passo, pessoas que não estão nem aí para a vida, para o seu futuro, não têm planejamento de vida, não sabem aonde quer chegar. E as pessoas que estão acordadas são aquelas pessoas que têm até um sonho, têm um ideal, mas quando pega um curso para fazer, não chega até o final. Tudo que ela faz pela metade. Ela não consegue concluir. E geralmente pessoas assim não chegam aonde quer chegar. E eu agradeço muito a toda a diretoria, né, da Envoz, que estimula, que orienta a pessoa a como chegar nos seus sonhos, nos seus objetivos. Né, a gente viu a criança aqui, o Vicente, né? Que coisa maravilhosa, como eu estou saindo daqui com uma bagagem melhor. Estou aprendendo muito com cada fala, com cada situação. Então, lá no Rio de Janeiro, tudo começou assim. Gari, vou fazer 28 anos agora, 24 de junho, varrendo as ruas, contribuindo para a cidade, para a saúde das pessoas, porque eu, como Gari, cada lixo que eu tiro, eu estou transmitindo saúde para as pessoas. Eu trabalho na prevenção, é através desses profissionais que nós não temos os hospitais cheios. É uma situação muito maravilhosa você lidar com a população no sentido da limpeza. Quanto mais você limpa, mais saúde você produz para as pessoas. Então, eu fico muito feliz. E foi através desse livro que, passando nas ruas, eu vou contar uma história daqui a pouco, né, porque é difícil você ter sucesso. Você tem que, sabe, essas pessoas que falaram aqui a respeito da sua trajetória, é muita dificuldade. Eu me lembro que quando eu trabalhava no carro-pipa, hoje eu trabalho dentro da escola, como Gari. Dou palestra dentro das escolas públicas, ensinando as crianças, né, a boa maneira, que eu quero que eles tenham o QI elevado, mas que eles também tenham a disciplina de tratar o outro, porque às vezes você perde grandes oportunidades na vida. Às vezes você é um grande profissional, mas não sabe conviver com pessoas, né? E isso pode ter algo assim muito ruim na sua trajetória. E eu lavando debaixo das marquises do viaduto, né, aquela necessidade que as pessoas fazem, e ali colocando eucalipto, tudo limpinho, e todo mundo gritando, feliz da vida pela limpeza que eu estava fazendo, me vem uma pessoa do nada e começa a urinar naquilo que eu estava fazendo com tanto amor, com tanto carinho para a população. Eu me senti muito humilhado, fiquei muito triste com a atitude daquele jovem bem vestido, e me bateu uma tristeza muito forte, algo aconteceu na minha mente, e eu falei assim, meu Deus do céu, como é que um ser humano pode fazer isso com o outro? E as pessoas começaram a gritar, dá um jato em cima dele, só que o carro-pipa, ele tem uma pressão, a água sai com muita pressão, e é capaz até de furar uma pessoa, cegar a pessoa, derrubar, e eu tive que filtrar tudo, as pessoas gritando para dar um jato em cima dele, eu tive que pensar no meu emprego, né? Porque se eu fizesse isso eu poderia perder o meu emprego, e eu falei assim, meu Deus do céu, eu tive que pensar rápido, e as pessoas dão um jato em cima dele, desse condenado, né? Isso não se faz com um profissional, e eu ali tive que filtrar tudo, e eu falei assim, desliga o caminhão. O motorista foi lá, desligou o caminhão, e eu olhei para o rosto do rapaz, e eu falei assim, rapaz, eu sou seu amigo, eu estou fazendo um bem para você e para toda a sociedade. E ele falou assim, eu pensei que você ia dar um jato de água em cima de mim. Eu falei assim, não, mas a gente não pode resolver um problema com outro problema. Eu estou aqui para te ajudar, eu sou seu amigo, me veja como seu amigo. E ele, olhando para mim, totalmente mudado, ele falou, gostei da sua fala. Eu falei assim, que bom que você gostou. Aí ele falou para mim assim, eu posso te dar um abraço?
Aí eu falei assim, com certeza. Aí eu com um sorriso no rosto, me aproximei dele, e ele se aproximou de mim e me abraçou. Gente, no momento que eu abraço aquele rapaz começa a chorar que nem uma criança. Eu consegui trazer ele para o meu mundo. E muitas das vezes, se a minha atitude fosse diferente, eu poderia perder um ser humano, perder, no caso, uma pessoa, eu poderia perder o meu emprego, eu poderia manchar o nome da empresa que eu trabalho, e hoje eu não teria história para contar, e nem um livro para as pessoas lerem. Olha a atitude. Então o nome do livro é Comportamento que te Salva. Tudo está aqui, ó, na cabeça. O que você faz com ela? É ela que direciona o seu corpo. Ah, que legal. Obrigado. O livro está aqui, Comportamento que te Salva. Eu entendi no decorrer da minha história, da minha vida, que o nosso comportamento pode nos destruir, como também pode te construir. Tudo depende da maneira que você está caminhando. Aqui conta histórias muito fortes, na vida prática. Ele fala sobre inteligência emocional. Você filtrar o que vem na mente. É uma coisa normal você ficar com raiva, acontece coisas tremendas na nossa mente. E se você dá lugar, o que passa na sua mente no momento de raiva, muitos outros estão sem as suas famílias. Muitas das vezes hoje as pessoas estão dentro das prisões, muitas pessoas perderam seus empregos, tem pessoas que só não virou pessoas de rua, menino de rua, porque eu acolhi. Uns eu coloquei no centro de recuperação, que eu trabalho com as pessoas de rua. Então, o que acontece? Quando você fala, muitas das vezes por impulso das emoções, os resultados são péssimos. Então, nessa minha fala, eu gostaria de falar para você, em todos os profissionais, em qualquer área, sempre vai aparecer alguém na sua vida, na sua história, nos seus sonhos, que vão fazer a mesma coisa que fizeram comigo e vai fazer com vocês. No momento que eu estava limpando o urinário no meu trabalho, na trajetória de vocês vai acontecer isso também. Você vai estar no seu escritório, você vai estar atendendo as pessoas, e vai ter sempre uma pessoa que vai tentar urinar naquilo que você está fazendo com tanto amor e com tanto carinho. E se você não souber se posicionar, você pode perder o seu emprego, a sua liberdade, e quem vai sofrer com isso é aquelas pessoas que você carrega, que é a sua família, que é os seus filhos e que é a sua esposa. Que possamos pensar sempre nas nossas atitudes, porque elas têm grandes consequências em nossa própria vida. Valdecir, senta aqui. Senta aqui. Eita! Vamos bater um papo. A gente está falando de todas essas habilidades que são importantes para os jovens, para que eles possam fazer seus projetos e tudo mais. Como é que foi tua vida de estudante? Conta para a gente. A minha vida de estudante foi muito difícil. Por quê? Eu repeti a 5ª série 4 vezes. Repeti muitas vezes. E as pessoas, cada vez que eu repetia, as pessoas falavam assim, pô, esse cara é um burro. Esse cara não tem futuro nenhum. Por que você repetia? Porque a minha intenção não era ir para a escola estudar. A minha intenção era comer, se alimentar. O meu foco era se alimentar. E detalhe, eu agradeço até as merendeiras da época, que eu estou para voltar na escola onde eu estudei. Já me convidaram. Em dezembro, vai fazer 60 anos. E eu comecei a perceber o seguinte, que
a minha intenção não era estudar, era encher a barriga. E as pessoas, a merendeira, gente, é coisa linda, eu pedia repetição, ainda mais quando era macarrão com salsicha. E elas me davam, gente, elas me davam. Eu repetia 2, 3 vezes, porque eu pensava na janta. Então, quando eu comecei a crescer, quando eu tive mais ou menos nos meus 15, 16 anos, eu comecei a estudar. Aí eu passei para a 6ª, para a 7ª, 8ª, eu falei assim, gente, eu não sou burro, não. Agora, qual era o teu sonho? A gente está falando de sonhar e realizar. Qual era o teu sonho na época que você era estudante? O meu sonho sempre foi falar em público, falar com as pessoas, ser palestrante. Eu sempre sonhei em cuidar de pessoas. E por que você não começou a fazer isso mais cedo? As dificuldades, a falta de apoio. Faltou o que a gente chama redes de relacionamento. E tem uma coisa muito importante que o Valdeci traz, né? Ninguém aprende com fome, né, gente? Ninguém aprende com fome. A gente tem uma realidade brasileira pelo interior que é isso. As crianças, ainda hoje, Valdeci, muitas crianças vão para a escola para poder se alimentar. A gente lembra, na época da pandemia, qual era uma das maiores preocupações dos educadores e das escolas fechadas? Onde essas crianças vão se alimentar? Porque os únicos lugares que elas se alimentavam eram nas escolas. Então, por isso que, na época da pandemia, a gente tinha as escolas abertas para fazer esse principal atendimento, que era dar comida para aquelas crianças, Valdeci. Então, e tem uma outra coisa muito importante quando a gente trabalha, de fato, seriamente, essa educação integral dos meninos e meninas. Entender que o tempo de aprendizagem de cada um é diferente. Então, não é que o Valdeci era burro, era que o Valdeci tinha mais dificuldade para aprendizagem em alguma coisa que eu. Às vezes eu ia mais rápido e o Valdeci ia mais lento. Mas isso não significa que o Valdeci não era bom. Então eu queria trazer uma coisa muito importante que dentro da escola a gente desenvolve. A autoestima desses meninos. A gente trabalha a autoestima desses meninos e ajudando esses meninos a perceberem, Valdeci, você tem dificuldade, mas vamos no seu ritmo. Valdeci, olha o que a gente dá nome de metacognição. Você tem um jeito de aprender diferente do meu jeito de aprender. Eu posso aprender lendo, o Valdeci pode aprender desenhando, o outro pode aprender fazendo mapa mental. Não existe um único jeito de aprender. Então, a gente precisa lembrar disso dentro do processo. Uma autoescola trabalha a autoestima dos meninos. Uma escola trabalha a autoeficácia desses meninos. E sabe o que isso significa? Significa eu entender que eu posso ter, sim, sucesso e fracasso em alguns momentos de aprendizagem, mas isso não tira de mim a minha capacidade de aprender. Prestem atenção nos nomes que eu estou dando. A autoeficácia está diretamente ligada com a autoestima. Quando o Valdeci se vê como um menino burro, incapaz, como é que ficava a sua autoestima, Valdeci? Lá embaixo. No chão. Ficava no chão. No chão. Praticamente no chão. Ele só não conseguia visualizar e não conseguia ver que ele tinha jeitos de aprender diferentes do outro. E sabe o que é muito importante que tem nos nossos documentos? Autoconfiança. É a última auto que eu queria trazer aqui, porque eu já trouxe autoconhecimento, eu queria trazer essas autos, principalmente nessa fala do Valdeci. Autoconfiança, sabe o que é? E eu gosto de nominar, eu gosto de definir, porque a gente precisa nominar e definir para a gente ter entendimento e poder lidar com aquilo. A gente não lida com aquilo que a gente não dá nome. A gente não lida com essa emoção que eu não sei o que é, Valdeci. É raiva, é medo, é tristeza. O que é que eu estou sentindo? De onde vem? E aí, isso que você está falando da inteligência emocional, é isso, eu dar nome para as coisas, para eu poder lidar com elas. Eu criança, eu adulto, eu qualquer pessoa que seja. Então, a autoconfiança, qual é a da autoconfiança? É saber fazer planos e falar assim, vou estudar para a prova de matemática. E vou tirar 10 nessa prova de matemática. Faço a prova de matemática e tiro 6. 5. Não chego nos 10. Mas sabe o que é ter essa autoconfiança desenvolvida, ou nela, no processo de desenvolvimento? É saber que eu tenho capacidade de chegar lá no 10. Não no 10, talvez no 9, no 8, no 7. Dessa vez não foi. Onde foi que eu não consegui? Então eu volto,
faça a leitura do que eu não consegui, do que eu preciso melhorar. Quantas vezes você não fez isso na vida, né, Emílio? Estudando, volto lá, estudo, olho de novo, vejo o que é e falo, na próxima eu vou ser melhor. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso, não só como definições nos nossos marcos regulatórios, dentro dos nossos documentos, mas que a gente tenha clareza sobre o que são isso e qual é o impacto que isso tem no processo de aprendizagem dos nossos meninos e meninas, para dizer para eles que a escola é um ambiente em que eu cuido da autoestima desse menino e que eu não vou permitir de maneira alguma que você saia daqui achando que você não é capaz. Você é capaz, mas você é capaz dentro do seu tempo, porque você é único. Não é? Verdade. É disso que a gente está falando. Da beleza de ser único. Senão a gente não teria você aqui, Valdeci. É verdade. Eu disse que o seu Osíris era uma criança normal, de uma família normal. A família não tinha nenhum piloto antes dele, mas a família também não bloqueou o sonho. Como é que era a sua família? Minha família era muito unida, muito pobre. A nossa casa era a pior casa da rua, lá na comunidade que eu morava, em Acari. Não sei se vocês já ouviram falar. Muito pobre. Então, eles só me mostravam que a gente precisava, mesmo pobre, viver uma vida honesta. Então, eu construí a minha vida de honestidade. Eu sabia que eu ia chegar em algum lugar um dia, mas baseado na humildade, sempre considerar o seu próximo como a ti mesmo, sempre olhar para as pessoas como uma riqueza, sempre respeitar os limites das pessoas, né? Então, é uma construção, é por isso que esse livro, ele fala sobre resiliência e empatia, se colocar no lugar do outro, entender por que o outro foi ignorante com você. Às vezes, quando eu era criança, uma pessoa me dava um cascudo, cascudo, aí em vez de eu cair para dentro dele, como que é o natural, o normal de uma criança, brigar, né? É engraçado que eu ficava assim, ó, por que ele me deu esse cascudo? Eu queria entender, e hoje como adulto, é fácil eu falar sobre isso, resiliência e empatia, se colocar no lugar do outro, entender por que o patrão foi ignorante com você. Se você, às vezes, no momento da ignorância dele, você abrir sua boca de uma maneira imprópria, sabe quem vai perder? Você, porque ele tem o poder da caneta. Ele não está no momento bom, mas se você esperar um tempinho, guardar, ter autocontrole, domínio próprio, filtrar o que vem na mente, e no momento oportuno você conversar com ele, ele vai chegar para você e vai falar assim, me perdoa, eu não estava num dia bom. Agora, você falou que a escola passou para você há quase 60 anos. Isso. Quantos anos você tem? 55 anos. 55 anos. Você queria ser palestrante, você queria falar com as pessoas, você queria ter essa relação. Da escola até seus 50 anos, se passaram aí 4 décadas. Como foram essas 40, essas 4 décadas, esses 40 anos, em que você não conseguiu realizar seu sonho? Olha, é muita dificuldade. Pessoas que moram assim, em lugares muito pobres, em comunidades. É difícil as pessoas olharem para você. Invisibilidade. Você era invisível. Invisível. Tudo só está acontecendo, né, indo para o Brasil, indo para vários lugares, porque teve uma pessoa que olhou, né? O Renan Ferreirinha, já ouviu falar? Sim. Do mapa da educação. É o secretário. Hoje ele é secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ele viu a minha história, o meu trabalho, entrou em contato com a escola e falou, não, esse livro aí é muito forte, ele precisa estar na Bienal. Quando eu entrei na Bienal, aí as portas começaram a se abrir, aí veio Estados Unidos, aí veio vários lugares, aí eu estou aqui hoje, que eu agradeço muito.
As coisas estão acontecendo. Gratidão por eu estar aqui com vocês. E nesses 40 anos, até as coisas começarem a acontecer, você achou que tinha dado errado? Eu achei. Eu falei assim, meu Deus, 55 anos de idade, vocês vão ficar até espantados o que eu vou falar. 55 anos de idade, eu nunca andei de avião, nunca voei, porque eu tinha medo. Falei, medo de altura, andar sobre a passarela, avião não é comigo. Aí me veio a oportunidade para ir para Harvard, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou enfrentar esse medo? Aí, vocês acreditam que antes de chegar o dia, vamos dizer, eu vou viajar amanhã, hoje eu já estava suando frio, eu começava a tremer, eu falei assim, meu Deus, isso não pode acontecer. Se uma pessoa quer ter sucesso, ela tem que romper essa bolha. E eu coloquei o meu medo de lado e entrei no avião e curti, foi a melhor maneira. Eu abri até a janelinha, aquele negócio que eu olhei para as nuvens, foi um momento maravilhoso. E hoje eu estou conhecendo um monte de gente da aviação. Olha só como que acontece. Eu acho que a sua história, ela é interessante porque o sucesso de todo mundo demora para acontecer. E não importa o tamanho do seu sucesso. Pode ser a sua palestra ou pode ser uma indústria, a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Ele demora para acontecer. E enquanto ele não acontece, você carrega frustrações. E se essas suas capacidades socioemocionais não foram trabalhadas adequadamente na sua infância, vai ser muito difícil você suportar esse tempo que é medido em décadas. Seu Osíris, adolescente, seu Osíris com o Bandeirante, o primeiro avião construído pela equipe dele no ar, foi um período entre o início da década de 40 e o final da década de 60. O seu sonho levou 40 anos para acontecer. 40 então, anos. Essa habilidade socioemocional, ela é também necessária para permitir que as pessoas suportem a pressão do tempo e o sentimento de fracasso ou de impossibilidade de realização do sonho. Porque para você realizar o sonho, é uma estrada longa e cheia de dificuldade. Posso acrescentar uma coisa? Diga lá. Na experiência nas escolas e o que eu vejo nas salas de aula, com os professores trabalhando de forma intencional esse processo de desenvolvimento, a gente diz assim, que quanto mais eu me conheço, melhores escolhas eu sou capaz de fazer. Legal. É isso, né? Eu não sigo mais o rumo sem entender para onde eu estou indo. Eu tenho clareza desse mundo. E lidar com frustrações, gente, a gente lida com frustração o tempo todo, né? Por quê? Porque a frustração é aquilo que você quer muito que aconteça, e eu gosto muito de definir, vocês já perceberam, eu quero muito que aconteça, tem uma ansiedade que, por exemplo, o Valdeci traz agora na fala dele, um dia antes eu estou sofrendo para viajar no avião no dia seguinte, quem não? No dia seguinte você tem um trem para... No dia anterior você não dorme, porque você fala, meu Deus, é amanhã aquele negócio. E aí você não dorme, você fica suando, né? E você fica... É a ansiedade. Conforme eu aprendo, eu desenvolvo e me conheço, eu consigo lidar melhor com essas questões. Gente, um processo de desenvolvimento intencional, socioemocional, que olha para o desenvolvimento integral, a partir do momento que eu tenho isso na minha escola implementado, não significa que na minha escola não vão ter mais crianças frustradas, que não vão ter mais crianças com medo, que não vão ter mais crianças com raiva. Não é disso que a gente está falando. A gente vai ter cada vez mais pessoas que se conhecem e que sabem lidar com suas emoções. É disso. Então, o que é que eu faço para me acalmar? Respiro. Conta até 10. Quando tenho uma questão com a pessoa que fez o xixi, né? Eu falo, faz xixi, ele urinou, então tá. Quando eu lido com aquele cidadão, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo assertivo.
E o que é ser assertivo? Eu aprendi no Ceará, meu povo, eu vivo aprendendo por aí. Ser assertivo é não engolir sapo e não cuspir fogo. Na vida, quantos sapos a gente engole? E aí um dia a gente faz o quê? Igual um dragão, Rui. Queima todo mundo em volta da gente. Então, ser assertivo é isso que o Valdeci traz ali naquele momento. Eu converso, eu falo com você, eu respiro. E se naquele momento eu não consigo, ser assertivo também é ficar em silêncio e dizer: amanhã a gente vai conversar sobre isso. Mas não engole. Volta amanhã. E fala: sabe, ontem, Valdeci, quando a gente viveu aquela situação, não foi legal, eu me senti assim, assado, porque não é sobre como o Valdeci estava, Rui, é sobre como eu me sinto quando ele fala comigo. Vocês estão percebendo a diferença? A comunicação assertiva é uma grande espinha dorsal aqui nesse processo, porque eu não vou dizer: você foi grosseiro, você é injusto, você não gosta de mim. Aí, olha na escola o que rola. A escola inteira sabe que a Joana não gosta da Maria. Vocês viram como a Joana me tratou? Eu não falei para vocês que Joana não gosta de mim? Olha lá, vocês perceberam, né? Joana não gosta de mim. Menos a Joana sabe daquilo. Por quê? Porque nunca chegaram na Joana para dizer assim: ô Joana, quando você fala, eu me sinto assim, eu me sinto incomodada. É comigo esse trem? Porque aí a Joana vai falar para você, sabe o quê? Ela vai dizer assim para você: caramba, eu estava num dia ruim, me desculpa, não era a minha intenção. Ou Joana vai virar para você e falar: não gosto mesmo. Não gosto, não tem como, a gente precisa resolver esse trem para a gente funcionar. Gente, não existe o óbvio, a gente precisa dizer para o outro as coisas, a gente precisa falar. E quando a gente está falando sobre esse processo de desenvolvimento, é isso, né, Valdeci? É sobre falar. É maravilhoso compreender o outro, mesmo quando aquela pessoa te trata mal. A intenção de cada um de nós é ganharmos aquele que está próximo da gente. É você ter essa sensibilidade de olhar no olho do outro e perceber que o que ele falou, ele está doente. Ele está doente. Tem alguma coisa ali para ser curado. E você precisa estar posicionado. Hoje nós vivemos numa sociedade que quanto mais a tecnologia aumenta, as pessoas estão desfrutando, isso é maravilhoso, mas a gente tem que tomar equilíbrio, tem que ter cuidado, porque hoje eu entro dentro do carro, entro dentro do trem, dos ônibus, do avião, para ir trabalhar, é todo mundo vivendo para si. As pessoas estão com fone de ouvido, estão com o celular, o notebook, e fica ali. Às vezes a pessoa que sentou do seu lado, é o último dia que ela tem de vida, porque ela vai morrer, ela não está aguentando mais. Então você pode ser um porta-voz, você pode ser uma pessoa que pode ajudar aquela pessoa que está ao seu lado. Então tudo com equilíbrio, e nunca se esquecendo que o ser humano é o maior patrimônio que nós temos. Exatamente. Gente, deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se a gente tem alguma pergunta. E lembrando, se vocês puderem colocar aquele slide do número do telefone do WhatsApp, porque a gente ainda tem mais um tempinho e a plateia pode fazer perguntas. Está aqui alguém que tem muita experiência com questões socioemocionais na área de educação, e tem alguém que tem uma experiência de vida fantástica para nos passar. E a gente tem que pensar que todo mundo aqui um dia foi uma criança dentro de uma sala de aula. Todo dia. Todos nós fomos algum dia. Todos nós tivemos algum sonho. Já que você falou da criança em sala de aula, eu vou contar uma coisa para vocês, né? Vocês já viram, a pessoa gosta de falar. Quando eu tinha 7 anos, na década que eu fui alfabetizada, isso já se passaram 44 anos, quando eu fui alfabetizada, a minha professora alfabetizadora era a tia Valdene. A criança na sala de aula, eu sempre fui hiperativa, sempre. Sempre fui uma criança que não gosta de ficar sentada, que não quer ficar parada. Na minha sala com a tia Valdene, eu era... Quem nunca foi apaixonado pela professora alfabetizadora, gente? Professora alfabetizada, você não foi? Bom! Eu também fui. Assim, professora alfabetizadora é um anjo, cara. Pensa quando você sai na rua e você começa a ler.
Você começa a juntar letras e aí teu pai fala, pelo amor de Deus, lá vem ele lendo tudo no caminho de novo. Olha lá, pai! Amigo! Né? Assim, a criança, a minha professora alfabetizadora, ela teve questões comigo. Ela me trocava de lugar na sala de aula toda semana, praticamente. Era assim, Edna, senta aqui hoje, bebê. Edna, passa para lá agora. Vocês, professores, vocês já estão pensando por que tia Valdene fazia isso comigo, né? Passou um tempo, eu já não sentava perto de menina mais. Ela nunca me colocava mais para sentar perto das meninas. Por que será? Porque meninas falam mais, certo? Juntou com a Edna, é um problema. Ela fazia o seguinte, estrategicamente, ela botava a Edna entre dois meninos que nem olhavam para frente. Eles andavam assim no recreio. No dia seguinte, o Ademilson estava falando com todo mundo, entendeu? Por quê? Porque eu terminava a atividade, virava para o Ademilson e falava, Ademilson, você não fez ainda? Espera aí, eu te ajudo, vamos fazer. Enfim, resumindo, no final, tia Valdene não tinha mais onde me colocar. Eu nunca deixei de amar tia Valdene, tá? Vou dizer para vocês, nunca deixei de amar tia Valdene. Ela pegou e falou assim, Edna, pega as suas coisas agora. Gente, eu tinha um estojo de madeira, com aquela tampa de madeira que fazia assim, ó. Lembra? A hora que eu levantei o estojo de madeira, caiu no chão e fez pá! Abriu, lápis para tudo quanto é lado. E eu, em pé, com todos os lápis, e ela gritando comigo, como ela nunca tinha feito, porque ela nunca tinha me dito por que ela me mudava de lugar. Eu achava que era para ajudar os meninos a falarem, entendeu? De verdade, eu juro que eu achava. E aí, nesse momento, quando ela fala, pega as suas coisas, ela diz assim para mim, eu não aguento mais você. Eu posso colocar você de um lado de um mudo que você vai fazer ele falar. Gente, isso é tão nítido, essa cena para mim. É assim, eu conto e conto para todo mundo, minhas filhas morrem de rir até hoje de mim, as três. Mas eu chorava e eu dizia assim, caramba, eu não ajudo a tia Valdene, eu atrapalho a aula. Eu sou um problema para ela, eu não sou o braço que eu achava que eu fosse dela. Sabe onde ela me botou para sentar, amigo? Lá na frente, sabe aquelas carteiras de madeira, que a cadeira de madeira, ela puxou a carteira lá no canto da mesa, a minha vizinha da frente era uma parede, a do lado era uma parede, e eu fiquei lá por muito e muito tempo, até eu entender que eu atrapalhava e que eu não ajudava. Então, a autoestima do aluno nesse momento vai para o chão, Valdeci. Porque aquilo que a gente acha que é o nosso potencial, nesse momento você acha que é o seu grande problema, entende? Eu passei a minha vida inteira tentando mudar. Eu passei a minha vida inteira tentando sentar como uma menininha, porque eu tenho problema, você sabe disso. Ontem ele foi falar comigo, eu já tirei o sapato, botei a perna assim, eu tenho problema. Eu não paro de falar. O tempo inteiro eu quero falar, eu faço associação, eu sei das coisas, eu estou conectando. E aí um dia me perguntaram assim, quando eu comecei a trabalhar com socioemocional, perguntaram, o que você gostaria de mudar em você? Eu disse, eu queria ser menos entusiasmada pela vida. Olha que horror. É muito triste. Até o dia que eu entendi que eu não quero ser menos entusiasmada pela vida. Eu quero continuar sendo muito entusiasmada pela vida, sabe? Porque eu aprendi a me olhar, a me reconhecer e a descobrir os lugares que me cabem. Os lugares que não me cabem, lá não me cabe também. Né, não? É isso. Gente, só para completar, nós fomos colegas de pós-graduação. Com quem que vocês acham que foi a primeira pessoa que eu falei no curso? A gente sentou, mas tem uma coisa, o pessoal nem precisa de microfone. A gente foi para o curso de pós-graduação. A gente fez jornalismo e a gente teve os mesmos professores, basicamente. Quando a gente foi para essa pós e a gente foi para a mesma pós, a gente sentou um do lado do outro e a gente começou papapá. Ele também fala pra caramba, tá, gente? Não mas sou só eu, tá bom? Não é Neide. Ah lá, viu? Não... Mas perto dela eu era quase mudo. Então, eu acho que são esses potenciais, né? Quer dizer, aglutinar essas pessoas diferentes, esses alunos diferentes, verificar o potencial de cada um, não tratar potencial como defeito, mesmo que o defeito incomode, né? E dizer para o aluno, eu acho que agora é puro achismo meu, mas é muito experiência de vida,
que ele não é bom. Porque muitas vezes a gente diz para o estudante que ele não é bom nisso, que ele não é bom naquilo, e aquilo em que ele é bom é obrigação dele ser bom, né? Isso também é um tipo de coisa que gera uma dificuldade de desenvolvimento fabulosa e depois vai necessitar muitos anos de terapia. Muitos. Né? A professora Valdene, sabe por que eu continuo amando ela? Porque ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela não tinha, naquele momento, condições de trazer para mim isso assim, Edna, você pode falar, mas nesses momentos você atrapalha. Nesses momentos é melhor você não falar, entendeu? Por isso que eu falei para vocês, ela me mudava de lugar e ela nunca tinha dito para mim por que ela me mudava. Se ela tivesse feito esse movimento comigo, talvez a gente não chegasse onde chegou. Que foi aquele lugar que, para mim, foi um lugar horroroso. Entende? Por isso que não existe culpa. Culpa paralisa, responsabilidade mobiliza. A gente precisa ser responsável pelas nossas ações, é isso. Por isso que eu acho assim, Tia Valdene foi, dentro do que ela podia ser, a minha melhor professora alfabetizadora que eu tive. Qual foi o seu melhor professor? A professora Márcia, me lembro até hoje, foi minha primeira professora. Um carinho, sabe? Uma coisa maravilhosa. Às vezes eu era o último aluno a sair lá da merenda, ela me compreendia. No meu caso foi a tia Glerci. Foi minha primeira professora. E ela era bonita. Eu tinha 5 anos e achava ela muito bonita. Ah, você não vale nada. Mas o professor de matemática, o professor Valdemir, esse foi fera. Esse ajudou a mudar a minha vida. Então, eu acho que esse é o trabalho de cada um de vocês e com toda certeza, independentemente do quanto você consiga estimular os seus alunos a sonharem, a realizar, vocês serão amados por alguns, odiados por outros, mas esse faz parte desse trabalho. Gente, eu quero agradecer demais, só quero lamentar que vocês não fizeram perguntas, a gente precisou aqui ficar falando demais. Oi? Você mandou? Cadê? Eu não recebi ainda não, peraí, ó. É que esse número não é meu, entendeu? Alguém recebe e manda para mim, mas eu até agora não recebi não, deixa eu ver onde é que está. Está aí, Neide, aonde? Ah, achei, aqui, ó. Valdecir, como você foi para Harvard? Quem te convidou? Pergunta da Neide. Dentro da grande repercussão que teve lá na Bienal, o secretário, ele me escreveu, o Renan Ferreirinha me escreveu, né, no Servindo o Brasil. E dentro dessa inscrição, eles observaram as minhas redes sociais, a forma que eu desempenho um bom papel, mostrando como que devemos descartar o lixo, né, os vidros, colocar dentro de garrafa PET, né, envolver, né, assim, olhando para o Brasil de uma maneira assim, carinhosa, abraçando, a maneira que eu percebo o mundo, que ele está se autodestruindo, a gente não está assim, sabendo cuidar bem da nossa casa, né, que é o nosso planeta, né, a gente, muitas das vezes, por isso que eu falo que esse local está de parabéns, né, São José dos Campos, né? Tá de parabéns, porque eu percebo que vocês têm um carinho muito grande para a casa que vocês moram, né? Que é essa região. Então, o Rio de Janeiro, as pessoas têm uma mentalidade, uma cultura que, tipo, eu preciso jogar o lixo no chão para ter emprego para o gari, né? Ninguém fala isso para o coveiro. Não é verdade? Então, a gente mora tão pertinho, né? Rio de Janeiro e São Paulo é tão próximo, mas com uma mentalidade totalmente diferente. Eu gostaria até de parabenizar o prefeito, a todos envolvidos nessa tão grande e maravilhosa obra. Essa cidade tem muito da educação que é oferecida aqui. E ter escolas, faculdades de primeira linha, eles modificam a cidade. Ter empregos qualificados modifica a cidade. Então, desenvolvimento é bom, traz desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, isso é importante. E a gente faz isso aonde? Com boas escolas, com boa educação
e fazendo as pessoas sonharem e realizar. Eu acho que é isso. Com ótimos professores, né, Com ótimos gente? professores. Esses professores danados, arretados. Sou fã de vocês. E, diga lá. E hoje eu estou trabalhando muito nas escolas públicas na conscientização. Eu acredito que o aluno é uma terra fértil, ainda mais se ele for criança. Tudo que você ensinar, nasce. Então eu acredito que teremos um futuro melhor. Eu sou um sonhador. Eu creio que as pessoas vão cuidar melhor da sua casa. Bom, para a gente terminar, então, como eu não tinha visto, que chegou por outros canais, não foi o canal que eu tinha combinado em receber, vamos lá. Valdeci, qual a principal fonte que você bebe para chegar no momento da vida com as virtudes humanas tão elevadas? Pergunta do Marcos. Olha, a principal fonte é o Mestre Jesus, que ele me ensinou que os mansos herdarão a terra. Fé. E a pergunta do Sérgio: quando você teve o estalo e resolveu, vou escrever um livro, e como é que foi esse caminho até a publicação? Foi um momento muito difícil, porque eu morava dentro de uma comunidade de Acari, onde as pessoas começaram a morrer perto de mim, vizinhos, parentes. Foi uma morte tremenda. Muita, eu fiquei apavorado, começou a faltar ar, a pressão, que eu tenho um problema de pressão, começou a subir, o remédio não começou a fazer efeito, eu fiquei desesperado. E no dia que eu fui comprar pão, né, que eu estava em casa pela empresa, eu fui comprar pão. Quando eu me aproximei, que é perto do Gasola, o hospital que nós temos lá na comunidade, eu vi 2 caminhões frigoríficos sair de dentro do hospital. Eu fiquei apavorado. Me deu sensação de desmaio, fiquei muito apavorado. Aí foi aonde eu vendi minha casa e fui morar no meio do mato, que é na Lagoinha, Nova Iguaçu. Né? Lá tem muito pé de coco, jardim, sabe? Eu ando de pé no chão, os passarinhos vêm na minha janela. Então é vida de roça. E ali eu estendi minha rede, né? Um pé de coco ao outro, e comecei a olhar para o céu e ver aquela imaginação. As pessoas perdendo a vida, pessoas que eram engenheiro, advogado debaixo das pontes, de marquises, tudo por decepções amorosas. Eu falei assim, não, peraí, eu contribuo 28 anos varrendo, por que não contribuir mais um pouquinho, limpando os corações de certas aflições? Aí veio o livro. Parabéns por nunca ter desistido de realizar seu sonho. Obrigado. Edna, última palavra é sua. Eu tenho tempinho aí? Meu amigo, cadê? Posso passar o último slide? Tem uma coisa aqui que eu queria mostrar para eles. Cadê? Já perdeu? Já perdi o trem. Ah, não, o trem tá ali. Espera aí, só um pouquinho que eu preciso tirar esse sapato. Só um minuto. Divulga o lugar que ele está vendendo o livro. Onde é que você está vendendo os seus livros? Olha, quem quiser adquirir esse livro está no Clube dos Autores, só colocar lá, Clube dos Autores, está na Americana, está no Mercado Livre, está na Amazon e está na Shopee. Comportamento que te salva. Isso, o meu Instagram... Diga lá. É Valdeci de Boareto. É só... Tem um Boareto aqui. É isso aí, comportamento que te salva, nas melhores lojas do ramo. Isso aí. Nos melhores marketplaces. É verdade. Coloca lá no Google se tiver dúvida, comportamento que te salva, Valdeci Boareto. Como faço? Consegue ir para o último slide, por gentileza? Consegui. Espera aí, aqui. Viu? Por que eu gosto de tirar o sapato? Porque eu gosto de vir aqui na frente também. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é tirar o sapato. Gente, tirar o sapato é tão à vontade, né? Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Essa pessoa da foto, eu falei ontem para o Rui, quem é essa pessoa da foto, Rui? Ele falou, é você? Então, sou eu. Olha, sou eu. Era que eu precisava deixar para vocês essa ideia, o que eu vivi nesse dia. Eu tenho 3 filhas, uma de 27, uma de 21 e uma de 20. E aí, quando terminou a pandemia, de 27, teve uma ideia maravilhosa. Vamos saltar de paraquedas, mãe. Aí eu disse, vamos, né? As 3 disseram, vamos nós 3, e os namorados também vão. Falei, também vou.
Lógico que eu vou. Fomos para Botucatu. Eu morava ali perto de Campinas, fomos para Botucatu para saltar de paraquedas. Quando a gente faz é lógico que eu me preparei. Eu não sei nem o nome que eu dou agora nesse momento. Quando a gente faz essa ação, entendeu? De dizer, óbvio que eu vou. Eu disse que é óbvio que eu ia, mas eu não pensei naquele momento. Eu só disse, vou. Quando eu cheguei em Botucatu, a gente faz um exercício que botam você num banquinho ali, você vai saltar assim, no banquinho ali na terra, beleza? E aí diz assim, quando chegar aqui neste momento, o paraquedista amarrado em você, eu disse, a hora que chegar ali, ele vai abrir, a porta já estava aberta, ele só vai me empurrar. Eu falei, Rui, ele vai só me empurrar, a gente vai saltar junto. Não, gente, o indivíduo faz isso aqui com você, ó. Metade do seu pé para fora. Tá vendo ali o pé da pessoa? Ele diz para você ficar naquela porta com metade do seu pé para fora. Você diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pagando caro e estou vivendo essa situação. Naquele momento eu pensei o seguinte, minha mãe vai me matar. Porque ela vai dizer, você veio e ainda trouxe as meninas. Eu vou dizer, foi elas que me trouxeram, mãe. Tá vendo quem era para ter juízo? Elas ou você? Eu só pensava nisso. Eu falei, o dinheiro que eu gastei ainda vai fazer falta. Então, aí, não contente, eu gastei com a história de voar. E a pessoa na hora fala assim para você, por que você não compra umas fotos? Porque na hora que a gente está saltando, ele faz as suas fotos. Por isso que eu tenho essa foto. Eu falei, vou fazer as fotos. Vocês acham que eu aproveitei alguma? Eu vou dizer para vocês, nenhuma. Porque na hora que você cai, na hora que ele diz assim, fica ali. Beleza. Aí ele diz, agora vamos. Pá! 6 segundos de queda livre. É uma eternidade. Quando a filha de vocês fala assim, mãe, a professora pede para fazer silêncio 1 minuto, é muito tempo. É muito tempo. 6 segundos é muito tempo. Porque naqueles 6 segundos de queda livre, o rosto, sabe a boca? Vem na orelha. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês que eu não aproveitei nenhuma foto. A boca vem aqui, a cara fica assim e você não respira. Porque vem aquele vento, aquela coisa toda, você fala, eu vou morrer. Isso é nítido naqueles 6 segundos. Você fala assim, não vou conseguir. Gente, abre o paraquedas. Na hora que abre o paraquedas, o homem me dá as cordinhas. E fala assim, o homem é um paraquedista. E fala assim, você pode fazer um movimento do seu voo agora, do seu, né? Meu Jesus Cristo, eu falava para ele, que coisa maravilhosa! E eu fazia, uou! E eu falava, vamos ficar aqui. Aí ele diz assim para você, vamos nos preparar para descer. Eu falei, mas agora que ficou bom, você quer que eu desça? Aí eu desce. Por que eu trago essa história? Porque muitas vezes, quem trabalha em escola, falta ar. Muitas vezes tem os 6 segundos que você fala assim, não vou dar conta, o que é que eu vim fazer aqui? Tem dias que você fala, por que eu escolhi esse caminho? Por que eu estou aqui? E aí a grande questão que eu trago para vocês é assim, quem é que faz parte dos nossos paraquedas? Quem é que ajuda você a segurar essa cordinha e fazer dessa travessia um lugar mais delicioso e mais prazeroso? Sabe por quê? Porque vocês são tudo malucos. No dia seguinte vocês voltam. Eles falam, eu vou lá, eu vou fazer de novo, eu vou começar de novo. Tem que ter alguma coisa. Sabe assim, olha o que é. Porque quando eu terminei o pouso, eu liguei para minha irmã e falei para ela, menina, você não sabe, acabei de saltar de paraquedas, é o máximo, vamos saltar? Não contei a parte dos 6 segundos, óbvio. Até hoje ela não sabe, nunca vai saber. É a experiência dela. Então é que seja incrível essa jornada de vocês. Mas para ser incrível, que a gente olhe para a gente. Que, sabe assim, que a gente se conheça cada vez mais. Mas principalmente a gente conheça o que me faz todos os dias sair de casa e retomar, e retomar, e retomar. Se não fizer mais sentido, eu tenho um plano B. Vou vender pão de queijo com um cafezinho e mando para vocês no lugar. Tá bom? Um beijo! Gente, muito obrigado e a mensagem é, se joguem.